Bem, nós vamos conversar agora neste bloco do TVD Notícias, um bate-papo um pouco mais aprofundado sobre a saúde do homem. Para falar sobre o assunto de hoje, que será câncer de rim, nós estamos recebendo aqui no estúdio, ao vivo, o médico urologista, Dr. Djair Safiotti. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio do TVD Notícias. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto tão importante, de um órgão fundamental para o corpo humano, do homem e da mulher, mas o nosso assunto aqui é sobre a saúde do homem. Primeiro, para a gente começar o nosso bate-papo, para entender qual é a função do rim, doutor, no nosso organismo. A função do rim é filtrar todo o sangue, que é em torno de 180 litros por dia de sangue, para virar 1,5 litro aproximadamente de urina. Então, ele filtra mais ou menos em torno de 100 ml por minuto. Isso chama clearance, a velocidade de filtrar esse sangue para virar urina. Então, ele tem esse número aí, que é por minuto e por dia, que é 180 litros, Bom, aproximadamente. Quando não ocorre essa filtragem nesses moldes que o senhor disse, o que pode ocorrer? Aí entra a insuficiência renal. Essa insuficiência renal pode ser uma insuficiência renal, por um problema dentro do rim, infecção, tem várias doenças, nefrites, pielonefrites, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e tal. Isso é dentro do rim. Agora tem a insuficiência renal pré-renal, por falta de sangue antes de chegar no rim. Essa insuficiência renal pré-renal, o paciente tem uma hemorragia, falta sangue para chegar nos rins. Então, isso chama pré-renal. E a pós-renal é depois do rim. Por cálculos, tumores, esses tumores que não deixam os rins funcionarem. Então, aí tem essa insuficiência renal pós-renal. Doutor, essa insuficiência renal é o que leva a pessoa a fazer, por exemplo, um tratamento de hemodiálise ou não? Sim, é isso aí. Então, depende do quadro dele, depende da creatinina dele, depende da deficiência da produção dessa urina, ele entra numa insuficiência renal aguda e aí ele tem que fazer hemodiálise de imediato, porque a creatinina, o normal é 0,4 até 1,3. 1,3 vai para 8, 9, 10 e o paciente entra em falência. Bom, o nosso bate-papo aqui de quinta-feira é sempre muito produtivo, porque a gente acaba aprendendo muito, né, sobre a saúde do homem e as funções dos órgãos que a gente possui. Nesse caso que o senhor disse, me gerou uma dúvida. Tem relação essa filtragem dessa produção de urina com o tanto de líquido que a pessoa ingere, ou isso não tem relação também, doutor? E qual o ideal para a pessoa urinar? Porque às vezes a pessoa vai ao banheiro também e não consegue, né? Ele tem que tomar aproximadamente 3% do peso dele, de líquido. Então, 80 quilos, 3 vezes 8, 24, 2,5 litros de líquidos. Para poder urinar mais ou menos de 1,2 litros, 1,5 litros de urina. Então, essa é a relação entre tomar e urinar. Tá certo. Bom, doutor, para a gente entrar no nosso assunto, depois dessa introdução sobre o rim, o que seria um câncer de rim? O câncer de rim é uma produção, é uma exagerada produção de células que começa a se reproduzir e acaba não parando mais. Então, existem vários tipos de células causadoras desse câncer. Carcinoma de células claras é um tipo de câncer, carcinoma papilares é outro tipo de câncer, as células cromófilas é outro tipo de câncer, oncocitomas é um outro tipo, e aí vem todos os benignos, que é adenoma, angiomiolipoma, o lipoma mesmo, é outro grupo de tumores benignos. Então, a origem disso aí é essa multiplicação que não para mais, dessa divisão de células. O nosso organismo ele vai dividindo células que ele perde ao longo do tempo. E nessa divisão, você divide essas células e elas não param mais.
porque os protetores aí já não existem também. O senhor disse vários nomes, né, de tumores malignos, são nomes técnicos um pouco complicados. Existe algum que é mais agressivo, doutor? Ou eles não têm divisão? Todo tumor maligno é igual, ele causa o mesmo dano? Não, tem o mais agressivo. Esse oncocitoma, por exemplo, é um dos mais agressivos. O carcinoma de célula clara também. Mas assim, normalmente existe um outro tipo de sintomas, que é aqueles incidentais, que você acha esse tumor por fazendo um outro exame, fazendo um exame de abdômen, um exame de rotina, é 70% que são esses tipos de tumores. E os outros 30% são tumores papilares, os sintomáticos, quer dizer, o paciente sente, quando ele vem para a consulta, ele já está com sintoma, está urinando sangue, está com dor na região do rim, está com essa dificuldade de passar dor. Então, tem uma série de situações que levam o paciente a ter essas alterações. Esse grupo de pacientes sintomático que sente muito, de modo geral, 50% vai a óbito. É isso que eu ia perguntar ao senhor justamente sobre isso. A gente vê que existe vários tipos de câncer que acomete vários órgãos do corpo humano, mas o câncer de rim não é tão comum a gente ouvir falar sobre ele. Aqui não é, mas nos Estados Unidos tem estatísticas de 138 mil pacientes com câncer por ano e com praticamente 20 mil óbitos. Quer dizer, aqui a gente não tem uma estatística, eles têm uma estatística mais apurada do que aqui no Brasil. Bom, então, se a gente vai viajar para os Estados Unidos, a gente tem que ver um pouco a cultura. A alimentação nos Estados Unidos, a gente sabe que é um pouco diferenciada com os fast foods, né? Diferente um pouco do Brasil, que sempre é orientado também no Brasil a redução do sal. A alimentação, o consumo de sal tem ligação direta com os casos de câncer de rim, doutor? Redução da gordura, redução da hipertensão e do fumo. Os três são os que mais entram no fator de risco. Fator de risco para câncer de rim chama-se diminuir o fumo, diminuir a gordura e a hipertensão. Porque, inclusive, as medicações para hipertensão são cancerígenas. Anti-inflamatório também são. Então, tem uma série de situações que contribuem para o câncer de rim. Bom, o senhor citou alguns sintomas, vou falar até de uma questão pessoal. Eu já tive problema no rim com essa dificuldade, muita dor, né, às vezes urinar sangue, o que não era um tumor, mas que pode ser confundido. E quais seriam os sintomas que levariam uma pessoa a ser diagnosticada, doutor? Tem os sintomas diretos, que são esses de sangue na urina, dor na região. E agora tem os sintomas que eles são paraneoplásicos, febre, emagrecimento, até varicocele ele pode ter. Esses sintomas são sintomas paralelos ao câncer, mas são sintomas indiretos, de ter anemia, de ter esse emagrecimento. Então, existem os sintomas clássicos, que é o sangue, a dor na fossa ilíaca, na região lombar. Então, na região do rim, ele tem essa dor. E tem a massa palpável, quer dizer, o tumor cresce e ele começa a dar uma massa. Quer dizer, além da dor, a massa e o sangue na urina. Mas isso é aproximadamente 50% dos pacientes que têm isso aí, que têm esses sintomas objetivos que ajudam no diagnóstico. Bom, o senhor trouxe algumas imagens para mostrar para a mais gente. Da cirurgia, né? Sobre esses casos, né, de como que é o órgão, né, o rim do corpo humano, e também os casos de tumor. O senhor poderia comentar para a gente? Aqui é a presença do tumor, e você tem que tirar. Na verdade, o tratamento para o câncer de rim
o tratamento chama cirúrgico. Não existe outras medicações. Quimioterapia, radioterapia. Quimioterapia, radioterapia não tem função para o tratamento do câncer de rim. Tem que retirar o órgão por inteiro, que é uma nefrectomia radical, ou parcial, quando ele é menor de 4 centímetros. Hoje está tirando esse parcial até com 7 centímetros, por laparoscopia. Isso aqui é a retirada do rim. Então, tem várias técnicas de retirar. Pode ser cirúrgico, enfim, com laparoscopia. Eu acho que isso aqui também é Existe a possibilidade de tirar parte do rim? Doutor, ele continua funcionando, não com 100%? Eu queria essa cirurgia de fazer os furinhos, 3 furos, 4 furos, é a cirurgia laparoscópica. Isso aqui, você faz o furo, chega lá no rim e você tira o rim por inteiro ou parcial. Ó, aqui você tá fazendo a cirurgia, já tirando ele por inteiro. Só para gente. Aí. O pessoal de casa aqui vê melhor. A retirada. Vamos ver se aqui tem. Esse aqui é a retirada do rim. Parcial, tá vendo? É uma retirada parcial. Aqui. Parcial, mas aberta. E tem essa cirurgia com laparoscopia. Só com esses 3 furos, você também já faz a retirada. E aqui está um exemplo dessa cirurgia, os trocáteres aqui, ó. É só esses 4 furos aqui, para tirar o rim. Não é uma cirurgia tão complicada, doutor? Não, são cirurgia hoje até uma cirurgia tida como padrão. Hoje, antigamente, aberta, era uma cirurgia que era padrão. O padrão mudou para essa cirurgia de fazer os furos. Por quê? Porque o paciente tira o rim, em 2, 3 dias ele está tranquilo em casa, andando. E a cirurgia aberta ela é muito traumática e dá muita hérnia. Agora, aqui, essa imagem aqui, ó, já é o tumor saindo do rim e pegando a veia cava aqui, ó. O tumor está saindo do rim. É a chamada metástase, doutor? Aqui já está pegando a veia e vai parar no coração. As metástases. Ó, saindo do rim, está indo aqui, passando pelo pulmão e vai no coração. Então você tem que tirar o rim, tira a veia e vai chegar até no coração, que isso aqui é tumor também já no coração. Essa seria uma dúvida, doutor. O paciente, geralmente a gente ouve que a radioterapia e a quimioterapia são para matar essas células malignas dos tumores. Nesse caso da retirada, não há essa necessidade de matar as possíveis células que ficaram ali? E como que é feito esse pós-cirurgia, doutor, para saber se a pessoa realmente está livre ou não do tumor? Esse tipo de... Só voltando a mostrar essa imagem, o tumor pegando a veia do rim, a veia cava, e aqui o átrio do coração, já está dentro do coração. Tem que abrir o coração para tirar um pedaço do tumor metastático. Aí Mas já é uma cirurgia mais detalhada. Você me perguntou mesmo? Se a pessoa tira parte do rim, se ela tem possibilidade de não ter matado todas as células, se há possibilidade de quimioterapia, de radioterapia, ou não existe. E como que a pessoa vai se sentir o pós-cirurgia? O tratamento de câncer de rim é puramente cirúrgico. Tem que retirar parcialmente o rim, tem que tirar radicalmente o rim por inteiro e tirar os gânglios no local, ali na hora que você vai tirar o rim, tirar esses gânglios. Se for acometido, o que der para você tirar regional ou um pouco mais abrangente, um pouco mais à distância, tem que tirar. Se você deixar um gânglio positivo, você não está curando o tumor. Não existe quimioterapia, não existe radioterapia. O tratamento do câncer chama cirurgia. Está saindo agora para os pacientes que têm metástases. É uma droga alvoterapia molecular. Alvoterapia molecular é um produto novo, é para quem tem metástases
só para ver se você consegue segurar essa metástase, mas o tratamento correto seria você chegar, inclusive, até abrir o coração para tirar um pedaço do tumor. A pessoa que extraiu, né, o rim, geralmente, qual que é a qualidade de vida que essa pessoa vai ter depois? Não, a retirada do rim é praticamente normal. Ele precisa ver se o outro rim dele é bom. Com 50% ele consegue ter uma qualidade de vida boa. Ele consegue ter uma creatinina talvez de 1,4, 1,5, 1,6. E se ele tem condição clínica para poder ser submetido a essa cirurgia. Entendeu? Então, e ver se ele também não tem tumor no outro rim. Porque se ele tirar um rim e o outro também já tem tumor, aí já dificulta mais. Mas, de modo geral, hoje tem chegado até tirar um rim, tirar metade do outro e a outra metade ainda dá uma segurada aí. E aí aguardar a fila do transplante. Entrar na fila. Doutor, a incontinência urinária tem alguma relação com o câncer ou não? As pessoas estão assistindo, né, têm um pouco de dificuldade para urinar. É um sintoma de alerta? Não, a incontinência é mais ligado à bexiga e à uretra. Porque às vezes a bexiga contrai e a uretra não. A bexiga tem que contrair e a uretra tem que abrir para funcionar bem. Muitas das vezes a uretra abre, a bexiga não contrai. Então existe um dissinergismo de funcionamento entre a bexiga e a uretra. Na verdade é o esfíncter, né? E isso tem que funcionar sincronicamente, os dois. Se isso não funciona sincronicamente, existe quase que uma perda involuntária de urina. Bom, doutor, queria agradecer. E qual a dica o senhor daria para os nossos telespectadores com relação ao câncer de rim? Não fumar. A obesidade é outro problema, porque libera algumas células, alguns produtos cancerígenos para essas células do rim. E atividade e tirar o sal, ou controlar a pressão. Imagina que o remédio da pressão, ele é cancerígeno. Então, ninguém em casa pode achar que tem que tirar o remédio da pressão, senão morre rápido. Aí vai morrer de infarto de AVC. Então, não é isso. Mas tem que, quanto mais ele fizer dieta, tirar o sal, atividade, para não usar muita medicação. E obesidade também é uma situação que favorece muito a não ter o câncer. E o câncer de rim, ele costuma incidir na 5ª a 7ª década de vida. Então, de 50 a 70 anos de idade, é o momento que o câncer de rim incide. Então, esse paciente nessa idade tem que alertar aí que essa hipertensão, se tem um pouquinho de anemia, emagrecimento, pode sugerir. Imagina que uma varicocele no homem pode ser um câncer de rim, está começando. Um inchaço nas pernas pode ser um câncer de rim. Por quê? Porque não deixa o sangue voltar, porque o sangue passa pela veia cava e se tiver um tumor ali, não deixa. Você vê que tem essas imagens que o tumor pega na veia cava. E em um exame de sangue, a gente consegue ter um diagnóstico? Aparece por amostragem uma alteração que possa indicar, doutor, um tumor? Eu acho que o conjunto todo desses sintomas e sinais dá para a gente já começar a pensar em câncer renal. Se você pegar a faixa etária, o homem é 2 vezes mais do que a mulher, 2 para 1. Então, juntando todos esses sintomas de sangue, anemia, dor, cigarro, tudo isso você tem que juntar e começar com ultrassom, mas o exame ideal para fazer não é o ultrassom, não, é a tomografia. A tomografia é o exame que mais mostra detalhe do câncer renal, e com iodo ainda, injetando iodo. A ressonância pode ajudar, mas fica limitada para aqueles pacientes que não podem receber o iodo. Por quê? Porque o iodo, às vezes, o paciente é alérgico,
ou tem com insuficiência renal a creatinina já muito alta, aí não pode receber o iodo. Quem substitui é a ressonância e, em alguns casos, pode-se fazer biópsia. A biópsia não é para todo mundo. Até pouco tempo também se criticava as biópsias, hoje, para alguns casos, dá para indicar a biópsia. Ok, nós aprendemos um pouquinho mais com o Dr. Jair Sapiotti, médico urologista, sobre a saúde do homem. O nosso tema de hoje foi câncer de rim. Doutor, na próxima quinta já temos um assunto já definido pelo senhor que podemos tratar? Vamos falar do câncer de bexiga, né? Então, na próxima quinta-feira, fique atento ao TVD Notícias, que nós vamos falar sobre o câncer da bexiga. Hoje aprendemos sobre o câncer de rim, na próxima quinta sobre o câncer de bexiga. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no TVD Notícias. Eu quem agradeço.